Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bem-vindos a mais um programa Pense Grande, um programa que retrata a vontade, o perfil do Grupo Diário, oportunizar o conhecimento às pessoas que pensam grande, as pessoas criativas, aquelas pessoas visionárias. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial. O nosso grande patrocinador é a Cotricel. Produtor rural, seja um associado da Cotricel e coopere com a gente para fazer o agro crescer. Juntos semeamos parceria e colhemos juntos. Um abraço ao Zé Paulo, meu presidente da Cotricel. Bom, nós vamos ter uma conversa hoje maravilhosa, eu que sou apaixonado pelo agronegócio, e conhecer uma empresa que já são 4 gerações, aqui pertinho, de uma família muito tradicional aqui de Santa Maria e que hoje é uma referência no Brasil e no mundo em questão de produção de sementes de qualidade. Nós vamos conversar hoje com o meu xará, que eu conheci ele na barriga da mãe ainda, né? Mas coincidentemente, somos os 2 Carlinhos que vamos entrevistar. Está aqui o Carlinhos Calduro, bem-vindo. Carlinhos, tu tens uma vida fantástica, uma família fantástica, né? Conheci o pai e a mãe, né? Te vi na barriga da mãe ainda, né? Quer dizer, então tens a idade de ser meu filho. E fico muito feliz, assim, como tu deste nesses quase 30 anos que tu está à frente da empresa, né? Chegou um ponto de expansão e muito, que tu tem uma cabeça de engenheiro agrônomo focado em tecnologia. Então seja bem-vindo, Carlinhos, e eu acho que seria interessante, né, a gente conhecer um pouco da história da família, né, e quem é o Carlinhos, esse engenheiro agrônomo formado aqui em Santa Maria. Bacana. Carlinhos, muito obrigado pela oportunidade, né? Parabenizar aí o Grupo Diário e esse teu programa por estar valorizando Santa Maria, valorizando as pessoas daqui. E, bom, vamos papear um pouco aí, tentar contribuir aí. Tem muita coisa, vai faltar tempo bárbaro mesmo aqui. Enfim, então, eu sempre digo que eu sou um sortudo, né? Tu já falaste, fui filho do Carlos Calduro, da Jadete Lamper. Me deram, primeiramente, né, antes dessa educação formal que a gente tanto discute hoje em dia, acho que família e berço é uma coisa que ajuda muito. E, enfim, então tive essa educação irretocável, me deram também um irmão, que é o meu sócio até hoje, né, grande parceiro de toda a jornada, de todos os empreendimentos, né, que é o Rafael. E a gente vem de uma família que é bem brasileira, assim, tem um pouco de italiano, um pouco de alemão, um pouco de português, um pouco de açoriano, castelhano, então essa coisa misturada. E em última análise, assim, todos nós viemos do agro, né? Porque logo ali atrás, todos nós tínhamos que, né, todos nós seres humanos estavam trabalhando para conseguir o alimento de cada dia, e algumas famílias foram se destacando, ou enfim, foram se especializando e conseguiram produzir excedentes para que outras fossem buscar a sua vocação, né? Fossem buscar, enfim, a sua vocação mesmo para desenvolver tudo que a gente tem hoje aí nessa sociedade fantástica aí, múltipla aí com Começou lá com o bisavô. Sabe que até agora, mês passado, eu estive na Itália e tive a sorte de encontrar uns descendentes lá no Vêneto, em Volpago del Montello. Eles migraram para cá em 1890, esses são os Calduro, né? Mas, como eu digo, a gente é uma salada de fruta então eu fui filho de pai e mãe médicos, né? E eu sou meio um retorno para o agro, assim, né? Porque até então, o que acontecia? Quando essas famílias tinham um vínculo com o agro, até o século passado, que era logo ali, né? Normalmente, quando tinha uma sucessão familiar, o pessoal desprezava o negócio e, eventualmente, o que sucedia era uma divisão patrimonial, né? Então, na verdade, isso evoluiu muito, ainda bem, né? Porque realmente o pessoal está conseguindo preservar os negócios que estão sendo criados nas gerações atuais, fazendo uma sucessão mais profissional e tentando dar uma certa continuidade. Então, meu retorno, filho de médicos, sou santamarense, nasci aqui em 72,
Fui fazer agronomia aqui no UFSM, fazia administração noturno, né? Fiz uma boa parte do curso de administração noturno. Fui teu aluno em alguns cursos ali pela GESM, naquela bronca, me lembro. E sempre gostei muito dessa parte de gestão, né? Sempre gostei muito dessa parte de gestão. Acabei me formando em 94, e em 94, tinha que trabalhar, né? Na verdade, formei final de 93. Então, em 93 já comecei a plantar uma pequena lavoura, né? A nossa família tinha parado com a produção agrícola, e eu comecei a plantar uma pequena lavourinha de 40 hectares. Era uma coisa meio inviável, assim. Hoje seria inviável. E na época também era, sabe? Se fizesse conta, se pensasse, não fazia, tinha que sonhar. Né? Se fosse para conta, não fazia. Mas enfim, então a gente começou plantando 40 hectares lá em 93, na safra 93, 94. E essa foi a minha primeira atividade. Começamos a plantar uma lavoura de arroz, no município de São Vicente do Sul. E tem uma historinha até que acho que vale a pena contar, que aconteceu essa semana. Eu sou ótimo de orçamento, de planilha, mas sou péssimo de memória. Mas isso aconteceu essa semana e eu acho que ela conta um pouco da minha história e da história das sementes Calduro, que foi o seguinte: quando a gente começou a plantar na primeira safra, lavourinha minúscula, inviável do ponto de vista econômico, e eu lembro que na colheita choveu muito e destruiu as estradas lá. Destruiu completamente as estradas. E pouco recurso, não ficamos sem estrada, o caminhão ficava muito longe para buscar, a colheita não andava, eu vi que ia ter prejuízo, e acabei contratando um pequeno produtor da região para me auxiliar no frete, porque o trator tinha que andar com graneleiro, coisa de 15, 20 quilômetros para chegar num caminhão. Meu Deus! Porque as estradas se tornaram destruídas. E esse produtor tinha um filho. Né? Essa semana, nós estamos contratando pessoas que tenham conhecimento nessa parte de TI e nessa parte de que consigam traduzir para o grande grupo mais essa tecnologia toda que está à disposição do agro. Tá? E esse menino, apareceu um candidato lá essa semana, formado em análise de sistemas, com experiência no mercado, mas apaixonado pelo agro. Começando a fazer entrevista com ele lá pelas cansadas, e ele disse: cara, tu não lembra de mim? Eu digo: lembro, mas não. Ele disse: cara, eu sou o filho do seu fulano que teve aqui na primeira safra que tu fez há 30 anos atrás. Deus, o mundo é pequeno mesmo. O mundo é pequeno, fizemos a entrevista, foi na segunda-feira, ontem ele esteve lá, a gente fechou o negócio. Hoje ele está indo trabalhar na empresa, formado em TI, vai trabalhar em operação de máquina, mas ele vai gerir essa parte que hoje a gente está chamando no agro de tráfego controlado. Né? Então isso aí conta um pouquinho da nossa história, lá do comecinho, né? Que era nada, e aí hoje a gente está tendo esse grande desafio, que é conseguir absorver essa tecnologia que está aí, né? Porque não está fácil absorver para nós do agro, para a turma que está lá embaixo, que carrega o piano. Esse é o grande desafio. É o grande desafio, não tem nem dúvida. O gargalo está aí. Bueno. E aí, então, comecei lá em 94, fazer essa primeira pequena lavoura, e junto com isso eu abri uma consultoria aqui em Santa Maria. Essa foi a minha segunda grande sorte. Né? Eu sou um sortudo mesmo. É muito sortudo mesmo. De fato. Eu abri essa consultoria em parceria com o Silotério Iribarren e José Ney Vinhas, que chama Safras e Cifras. Aqui em Santa Maria a gente começou a trabalhar em 94 já. Eu tinha feito estágio, tempo de faculdade lá em Pelotas. Essa consultoria, até agora estava de reunião com eles, essa consultoria ganhou o Brasil, ganhou o mundo, estão trabalhando em vários países do mundo, trabalham com consultoria financeira, né? E foi onde me deu um suporte, um aprendizado muito bom de essa parte de orçamentação, custos de produção. Eu sou um apaixonado por essa gestão financeira. Então comecei a trabalhar com eles em 94, acabei fazendo um MBA em gestão de finanças na FGV, seguiu-se esse trabalho com eles ali, que foi um aprendizado fantástico. Acabei indo fazer uma pós-graduação em Pelotas, em produção de sementes. Né? A produção de semente sempre teve em foco, assim, porque a gente enxergava, naquele tempo o agro estava muito sem rentabilidade, então tu agregar valor dentro da empresa, né? Era uma coisa importante. Agregar valor. E aí, então, fiz essa especialização em produção de sementes, começamos na produção de sementes, começamos em 97. 1997 foi o nosso primeiro ano de produção de sementes. Foi um grande desafio, eu nunca me esqueço, quando a gente está montando um negócio novo, a gente procura sair para o mundo para perguntar, para ouvir, para visitar. E visitando gente, todo mundo dizia assim: cara, não começa, tu não tem escala. Eu tomei para mim, porque quando eu comecei a plantar arroz, os 40 hectares, todo mundo me dizia: não faz isso, com essa escala não tem como.
Aí quando chegaram na semente me disseram, não vai que com essa escala não tem como. Eu digo, não, eu já ouvi essa história antes, né? Eu digo que temos que ter algum diferencial e vamos tocar, né? Porque o negócio é ter eficiência, né? Independente do tamanho da escala. Aliás, a escala é bom ter depois que tu tem eficiência, né? E, enfim, então em 97 começamos a produção de semente, nós tínhamos um grande diferencial no mercado. O mercado de produção de sementes em 97, de sementes de arroz especificamente, arroz, estamos falando no Rio Grande do arroz. Sul. Para situar aí a galera também, é o seguinte, o Rio Grande do Sul produz 70% do arroz do Brasil, junto com Santa Catarina produz 85% de todo o arroz que abastece o Brasil e ainda tem aí uns 15, 20% de excedente que exporta para o mundo todo. Então está muito concentrada nessa região. Então nós tínhamos esse ponto a nosso favor, nós estávamos aqui dentro. Toda a vida. Né? Estávamos aqui dentro e os produtores naquela época, só 20% usava semente certificada. O produtor plantava a sua própria semente. Sim. Plantava grão. Sim, era tradição, né? Era tradição, era como E se a fazia. oferta era pequena também. E a oferta pequena. E nós tínhamos o nosso outro diferencial, é o seguinte, todos os outros players que tinham naquela época no mercado eram cooperativas ou empresas que tinham cooperantes. E a gente se propôs fazer uma coisa diferente. Nós íamos controlar todo o processo produtivo. Nós íamos plantar, colher, beneficiar e vender. Ou seja, sem nenhum outro... Toda a cadeia. Toda a cadeia, né? Conseguindo ter qualidade e ter alguns ganhos competitivos. É muito interessante, né? Porque realmente parece a coisa mais elementar do mundo, mas tu poder ter na mão lá a produção no início, se tu não depender de terceiros para a produção da tua semente, muda radicalmente. Perfeito, perfeito. E aí a coisa andou. Começamos em 97, a produção de semente e em função desses diferenciais, eu lembro que no começo nós éramos fornecedores, nossos primeiros clientes nos compravam uma pequena quantidade para multiplicar, né? Nós nunca tínhamos um cliente que comprava para a lavoura inteira. Comprava uma pequena quantidade para multiplicar, para fazer a semente, e todo ano ele comprava uma pequena quantidade para renovar. Também interessante. Porque a semente escaldura é importante posicionar, nós somos multiplicadores. Nós trabalhamos com genética, mas nós não somos obtentores. Obtentores é aquela parte da cadeia que está lá fazendo cruzamentos, hibridações, trabalhando com mutagênese, com transgenia, para criar os novos materiais e os traits, né? Nós somos multiplicadores, ou seja, nós buscamos essa genética, né? Estamos sempre com o olho no cliente para não trazer coisa ruim para o nosso cliente, tentando filtrar tudo que está sendo oferecido, tem muita coisa. Por que vocês são multiplicadores? Esse aspecto da produção é mais importante comprar fora essa tecnologia do que desenvolver em casa? Nós somos multiplicadores porque a gente, na verdade, recebe uma pequena quantidade de uma semente que eles chamam de genética ou básica, né? Que foi uma semente que veio dos cruzamentos ali, foi validada já. E a partir dessa pequena quantidade, nós multiplicamos ela para entregar em grande quantidade para o produtor. Então a gente faz esse elo de ligação entre a pesquisa e o campo. Perfeito. Bom, então tocamos lá a partir de 97 esse trabalho, começamos aí. E de cara que você deu conta que esse era o processo a ser feito? Esse era o processo que estava à nossa disposição naquela época, vamos dizer assim. E que continua até hoje. E que continua. Agora tem algumas oportunidades aí, mas é por aí. E até 2000, a coisa foi... 2000 eu posso dizer que o negócio já estava sedimentado, já tinha andado. E em 2000, assim, eu tive um momento de encruzilhada, de decisão, assim, onde as lavouras tinham crescido um pouco, estava andando bem, a consultoria andava muito bem aqui em Santa Maria, nós tínhamos um volume bom de clientes, mais do que isso, nós tínhamos clientes sensacionais, né, que se tornaram meus amigos e professores, enfim, consultores pessoais de toda a ordem aí. E aí, o trabalho ficou pesado e eu tinha que tomar uma decisão, se eu seguia na consultoria ou seguia no teu próprio negócio. No meu próprio negócio. E um dos caras que me ajudou muito nessa época, tu conhece. Dr. Fernando Costa Beber, conhece? Teu irmão. Fernando era nosso cliente na época. E é um apaixonado pelo que faz, né? E me ajudou bastante. Junto com o Fernando ali tinha Valtinho Sala, um outro craque, aí Antero Xavier, que era um exemplo de organização e de sucessão lá com... O Anterinho foi fantástico. Verdade, fantástico. E, enfim, então tivemos a outra sorte de ter conhecido essa turma toda. Pegou uma geração ali fantástica para te ajudar, né? Te apoiar. Fantástico. O Fernando nos ajudou muito nessa decisão, nesse momento a gente resolveu parar com a consultoria, né? Seguimos hoje
Agora mesmo estava de reunião com a galera lá de Safras e Cifras, segue nossos parceiros e amigos, mas aí a gente parou com a consultoria e foi dar foco na lavoura de arroz. Estávamos iniciando a lavoura de soja e estávamos com a semente já, vamos dizer, estabelecida. Então aí a partir de 2000 a gente deu essa virada de chave e bora trabalhar, né? Mais ou menos isso. Nesse período todo, tudo andando, tivemos aí o falecimento do meu pai, sucessão, um monte de rolo para resolver. Meu pai faleceu cedo, né? E, bom... Cardiologista. Isso aí. E aí... Fomos... E o Mano já estava junto contigo desde o começo? Né, o Rafael não estava morando em Santa Maria, ele veio morar em Santa Maria, acho que por 2002, 2003, por aí. Ele estava em Porto Alegre estudando e fazendo residência, essas coisas. E aí, bom, hora de trabalhar. E fui fazer um MBA de gestão de pessoas, esse é o grande gap do agro, sabe? Tu conseguir entender as diferenças, entender o ambiente, entender a cultura do que está posta lá e fazer a adaptação. Foi importante para mim ter feito esse MBA de gestão. E aí fomos trabalhar, cara. E aí a coisa andou bem e fomos crescendo, né? Eu diria que daí nesse período de 2000 a 2010, a gente conseguiu enxergar alguns gargalos no mercado, assim, algumas oportunidades. Nós, por exemplo, assim, a mais importante delas foi ter começado a plantar soja na várzea, né? Nós fomos bem pioneiros nisso. Isso foi uma quebra de paradigma tremendo, né? Cara, em 98 tu plantar soja na várzea, em 2000, hoje tu olha assim, o cara diz, pô, maravilha, com arroz, tem rotação, benefícios. Mas lá em 2000 ninguém fazia isso. E eu te digo assim, ó, não era um nem dois, todo mundo dizia, esse cara é louco. Aliás, até uns 5, 6 anos atrás ainda tinha gente que refutava e não embalou. Não, ainda é difícil de fazer o pessoal acreditar. E como toda inovação, ela entrega valor para a empresa no começo, né? Depois que ela cai no domínio público, aí é quase uma necessidade para estar no jogo. Antes que eu me esqueça, Carlinhos, continua persistindo só na semente de arroz, ou já está evoluindo também para a soja? Bom, fazer um gapzinho aí. Perfeito. Sim, fazemos sementes de soja já há alguns anos. Só que na semente de soja são muitos obtentores no mercado, né? Tem muita oferta de semente, muito lançamento. Eu tenho uns parentes meus lá da Serra, lá que são grandes produtores de semente. Produtores fantásticos lá. Então a gente acabou, até porque a soja também era uma novidade para nós não dominávamos a cultura como dominávamos o arroz. Estávamos num ambiente desafiador, que era um ambiente de várzea naquela época. Hoje já está mais ou menos com uma tecnologia eleita como uma tecnologia viável. Tu começou a usar o camaleão já naquela época? Não tinha nada disso. Não. Tinha muita emoção mesmo, muita emoção, muito erro e acerto. Mas na verdade assim, o grande lance da época é que a produção de semente de arroz ela exige que tu tenha um preparo pré-plantio dos campos, tá? Diferente da semente de soja, de milho, de trigo, que são sementes que não tem uma proteção. O arroz tem a casca, né? A palha e a lema que estão por fora, que fazem ele permanecer no solo. Então, para te ter campos limpos para a produção de semente, tu precisa ter uma rotação de culturas. E a soja entrou muito bem com isso. Então, todo mundo dizia, o Calduro planta soja porque em função do negócio da semente. Mas o que a gente enxergava eram os outros benefícios, né? Benefícios de fertilidade, produtividade no arroz. Chegava na época de preparar solo, nosso solo já estava preparado, né? Então nós tivemos uma redução de custo desde lá de trás a gente já vem com essa bagagem. Então nós tivemos assim, acho que foram 3 itens importantes assim que nos levaram de 2000 a 2010. Foi essa questão de estar sempre focado em estruturação de fluxo de caixa, né? A gente sempre bateu muito nisso, isso veio dessa minha escola, dessa minha sorte de ter vivido lá nas Safras e Cifras. E nunca mais abandonei essa cultura. Acho que essa é uma cultura das sementes Calduro, né? A gente é muito focado nisso de montar bons orçamentos e de cumprir bons orçamentos, né? Isso aí está no nosso dia a dia, assim, está na nossa busca diária. Somado a isso, nós apostamos na soja da várzea e se mostrou um gol, né? Apostamos 20 anos antes quase dela se firmar no mercado. Tu vai falar de adiante, mas tu já te preocupou com a irrigação, inclusive, da soja? Hoje estamos lá. E aí, para chegar na questão da produção de semente de soja,
Teve um outro item também que foi bacana nesses 10 anos aí, nesses 10 anos nós não estávamos com semente de soja. A gente trabalhou uma coisa que foi acertar o tamanho da embalagem da semente. Porque esse produtor que trabalhava aí com 20%, que fazia a semente própria, trabalhava com uma semente de baixa qualidade. Sim. E que usava um grande volume de semente por hectare. E aí o que aconteceu? A gente conseguiu trabalhar com uma semente de alta qualidade, num volume menor por hectare, e a gente mudou essa densidade de plantio. Usavam de 150 a 200 quilos de semente, ou até mais, e aí nós começamos a trabalhar com 100 a 120 quilos de semente. Isso acabou aumentando a produtividade, reduzindo um monte de itens importantes aí. Eu diria que... E a semente de soja, na tua pergunta que tu fez, foi o seguinte: como tem muito obtentor, a gente não consegue filtrar. E vamos ser sinceros, a gente não consegue ter acesso aos melhores materiais. Tá? Os melhores materiais, os grandes obtentores, os caras que têm a creme de la creme da genética, que não são os órgãos públicos há muito tempo no Brasil, infelizmente, eles já têm os seus parceiros colocados, né, que são grandes players no mercado. Né? Então a gente optou por fazer uma terceirização. Hoje a gente produz sementes de soja para bons parceiros. Né? Temos aí 3 bons parceiros que nos acompanham e que a gente então acaba fazendo todo o processo para eles. Semeia as lavouras, cuida dos campos, colhe, beneficia e embala. Né? E eles fazem toda a parte de comercialização e tem toda a parte tem toda a logística de ter as bandeiras, né? De trazer esse material genético e realmente trazer o material, porque assim, nós somos produtores acima de tudo, tá, Carlinhos? Então assim, eu levar para o meu cliente, que é produtor como eu não tá levando o melhor, eu tá levando uma genética de segunda linha, nunca me senti bem com isso, sabe? Tanto é que uma das coisas que a gente fez desde o começo da Sementes Caldura, assim, no arroz, todo ano que tinha lançamento, cara, a gente se rasgava para ter o lançamento, mas a gente sempre teve o lançamento no primeiro ano, né? Porque arroz é diferente da soja, demoram a aparecer os novos materiais. Né? A gente tinha material a cada 4, 5 anos, agora está aparecendo um monte de material. Né? Mas no passado os lançamentos eram raros, né? E quando tinha um lançamento, então tu tinha que dar jeito de ofertar para o produtor. Isso nos ajudou bastante e foi uma estratégia que se mostrou acertada. Bom, pessoal, vocês viram que nós não temos dificuldade de administrar o nosso tempo hoje. Vocês estão conhecendo aí um jovem talento, quem não conhece, né? Está conhecendo um jovem talento santamariense e que, de pais médicos, né, voltou às origens da família, do agro, mas beneficiado com uma inteligência rara. É realmente assim um QI fantástico, esse meu xará. Nós já voltamos. Pá, tchê. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Bom, estamos de volta para o segundo bloco, conversando aqui com o jovem engenheiro agrônomo, o meu xará Carlinhos Calduro,
que é incrível, né? Porque ele tem uma visão estratégica, uma visão lógica, e mostra que a preocupação com o lado financeiro, a preocupação com a tecnologia e a preocupação com as pessoas que trabalham com ele e são seus clientes. Então, ele consegue fechar muito bem esse processo de gestão, né? E tem muito de genética nisso também, né? Tem muita genética. Mas, Carlinhos, o 2010, então, tu desse aquele salto tecnológico. Eu acho que isso é importante, né? Eu procuro conviver um pouco ali com o pessoal da agronomia, né? Com a área agrícola do Politécnico, né? Eu sou um admirador do professor Enio, assim como tu és, né? Foi aluno dele. E essa é uma angústia de correr atrás da máquina, porque a tecnologia está chegando. E como tu falou com um detalhe bem importante, né? A tecnologia está subindo a régua e os players estão concentrando esse poder sobre a tecnologia. E a tecnologia como um todo, nós aqui no Brasil estamos vendo assim, né, os outros países se distanciando. A gente dá um passo aqui, eles dão 100 passos. Mas nós aqui no agro, né, o Brasil está se destacando muito no agro. Então, se nós estamos defasados, a indústria brasileira está ficando extremamente defasada. A indústria brasileira assim, está num processo de decadência, de sucateamento. Mas no agro, a gente é muito respeitado. E tu tens essa paixão pela tecnologia, de buscar inovação. Então, eu acho que é muito importante, né, a tua abordagem, que virou a chave a partir de 2010, buscando cada vez mais aprimorar o produto, oferecer para o teu cliente. Aquilo que tu falou também, assim, eu não posso oferecer um produto de segunda linha, eu tenho que oferecer o melhor. Então, isso me encanta e eu acho que está te encantando também. Sem dúvida. Em torno de 2008, 2010, veio muita tecnologia nova para o agro, né? Muita. E uma atividade porque tecnologia que faz virar a chave, né? Então, assim, explode produtividade, explode rentabilidade. A gente já estava com o negócio de sementes, vamos dizer assim, estabelecido. Nós estávamos entre os 5 maiores do Brasil. Então, a gente enxergou esse gap. Nós tínhamos metade sul do Rio Grande do Sul, do nosso lado aqui, né? Que era uma fronteira agrícola. E eu sempre digo, fronteira agrícola é um lugar fantástico, assim, de oportunidade, está tudo para fazer. Aliás, o nosso Brasil tá cheio de coisa para fazer. Tá tudo para fazer. Um lugar maravilhoso. E então tu pega... E aí, então, em 2010, a gente enxergou que estava estabelecido dentro do negócio de sementes. Esse negócio seguiu andando, mas a gente resolveu crescer do ponto de vista agrícola, né? O que mudou, cara? Mudou genética, mudou a parte de fertilidade, né? Parte de mapeamento de solo, agricultura de precisão. Entrou uma coisa fantástica que também bateu com a semente, que é o tal do TSI, Tratamento Industrial de Sementes, né? Pois é, isso que me chamou a atenção, esse diferencial. O que é o TSI? Que todos os produtores se beneficiaram e nós, como sementeiros, tivemos que nos adaptar e oferecer isso para o produtor. Hoje, 80% das sementes que a gente vende saem tratadas lá da empresa. Tu praticamente, na prática, tu juntou as várias pontas e fez concentrou num produto só. Seria isso? Talvez. O TSI é o seguinte, hoje, por exemplo, é uma tecnologia que veio para proteger o meio ambiente e para proteger plantas, né? Porque antigamente, se eu tinha um produto que eu tinha que pulverizar em área total, né? Eu queria proteger a planta de uma lagarta, de um gorgulho, de um inseto, sugador, seja qual fosse, eu tinha que pulverizar em área total. Quando eu passei a tratar a semente com o princípio ativo, eu não lanço mais esse princípio ativo no ambiente. Certo. Ele vai ficar somente no grão, na semente, e na hora da germinação ela vai se nutrir desse nutriente, ele vai ficar dentro da seiva dessa planta, ou seja, ele não vai para o ambiente. E somente se o inseto que for o alvo atacar essa planta, é que ele vai sentir as consequências. Então, ou seja, toda a biosfera no entorno não tá sendo atingida. Então, eu acho uma tecnologia fantástica, uma das que já está plenamente absorvida pelos produtores brasileiros. Tanto para soja como para arroz, né? Soja, arroz, milho, trigo, algodão, tudo trata semente hoje.
né? Por quê? Porque tu consegue usar doses pequenas, menores, focadas, a planta já nasce protegida, né? Ela nasce protegida e só vai afetar efetivamente a praga-alvo. Então isso é uma coisa que a gente faz, essa tecnologia foi uma dessas que veio, que virou a chave lá em 2010. Parte de drenagem, irrigação, tudo fervilhando, né? O Brasil tá dobrando irrigação, assim, a cada 5 anos dobra tudo. Até porque o clima não está ajudando muito, né? Aqui no sul tem essa questão dessa variabilidade climática, né? Bom, então a gente queria aproveitar essa oportunidade e aí começamos a investir em plantio de novas áreas. E a gente teve que tomar uma decisão ali, ó. Também a gente enxergou que essas tecnologias novas aí, elas tinham muita coisa que era aderida ao solo, ou seja, tu tinha que fazer um investimento em fertilidade no solo, em drenagem do solo, em irrigação. E para isso tu tinha que ter um parceiro muito azeitado, muito firme, ou tu tinha que ser o proprietário da área. Então a gente optou por crescer, para não crescer tanto, mas a gente optou por crescer em áreas próprias, né, para ir sempre com a tecnologia a pleno, né? Ou seja, se eu tenho que fazer a irrigação e a drenagem, vou fazer o projeto inteiro, né? Se eu tenho que fazer uma fertilização, vamos fazer inteiro. Não, até porque, né, Carlinhos, a gente vê muito comum, vou arrendar terras, né, para plantar arroz, vou arrendar. Mas é tanto investimento que é necessário para te chegar até no ponto de equilíbrio, mas para te ter rentabilidade, você tem que investir a médio prazo no mínimo. E a terra arrendada nunca sabe quando é que tu vai sair. Quer dizer, se não tem realmente um parceiro de confiança de quem tu arrenda, que olha, eu vou investir 10 anos nessa propriedade, 20 anos, né? Então, é outra decisão corretíssima. Vou produzir um pouco menos, mas no que é meu. Isso é uma coisa extremamente importante, que deu muito certo. Então a gente aproveitou esse momento para crescer. E aí fomos crescendo aqui na metade sul, né? Uma coisa curiosa, né? Quando eu saí da faculdade em 1994, o que os professores nos diziam em 94, que a metade sul do Rio Grande do Sul era inapta para o plantio de culturas anuais, ou seja, aqui não podia plantar a soja, não podia plantar milho, que era uma heresia. Era coisa de segunda categoria, né? E, incrível. cara, mas foi essa tecnologia também que virou a chave, né? Sim, Transgenia, enfim, muita coisa que veio aí para facilitar a vida do agricultor, onde a gente parou de precisar adaptar o meio à planta. E, na verdade, a planta se adaptou ao meio. Correto. Né? Diminuindo o impacto ambiental e aumentando a produtividade. Bom, junto com isso, o que mais? Fomos crescendo, as áreas valorizaram muito aqui no sul. Né? Sim. A nossa fronteira agrícola ainda existe, mas ela já está pequena, já está pontual, né? Os agricultores gaúchos são rápidos, né? Imagina aqui do lado, eles desbravaram o Brasil inteiro, aqui foi rápido. E essa região da Campanha aí, que era a última, digamos, né, fronteira disponível. O trabalho desses caras foi realmente virtuoso e sensacional. É uma saga a ser contada. Bom, então agora o nosso último empreendimento, nós estamos começando a produzir no Uruguai, né? Dentro mais ou menos da mesma linha de trabalho, né? A gente acha importante investir na área, né? No imóvel, para fazer todos os investimentos necessários. Então, um trabalho grande de drenagem lá no Uruguai agora. Já começamos nessa safra alguma coisa de produção de arroz. Vamos para a soja lá também, né? O Uruguai é um país onde a soja está gatinhando, né? É um lugar onde a soja está gatinhando, mas a gente vê com excelentes olhos, assim. Tem os seus diferenciais, né? E para nós, eu viajei o Brasil inteiro ano passado para conhecer um pouco dessa realidade do Cerrado, do Maranhão, Piauí, Roraima, Bahia. E o que a gente viu? Tá tudo muito rápido, muita tecnologia, né? Tem aquela frase que eu acho fantástica, né? Que os solos do Brasil são péssimos, né? Tem uma frase de cerrado, nem dado, nem herdado. De tão ruim que era o cerrado brasileiro. E o Uruguai, para nós, a gente vai usar a mesma tecnologia que a gente usa aqui no sul. Uma tecnologia que a gente já domina. Né? Sim. Nós dominamos o cultivo do arroz, nós dominamos o cultivo em terras baixas. É natural. Tem algumas dificuldades, porque o Mercosul, infelizmente, não se concretizou, além dos sonhos de muitos aí, mas quem sabe, né? Então esse acho que é o nosso desafio novo agora. E o foco é trabalhar pessoas e conseguir absorver essa tecnologia, né? Quando é aquela historinha do menino que está vindo trabalhar com a gente,
esse controle de tráfego, né? Até tem o ex-presidente da John Deere, ele falava uma coisa, que hoje o produtor estava usando 60% da tecnologia que ele tinha à disposição. E a gente sente isso. Ele está certo. Né? A gente tem uma tecnologia embarcada e muitas vezes estão usando 20%. Quando usar 60% já está ok. E o que é isso? Hoje o operador vai sair da sede para ir fazer o trabalho e vai usar o piloto automático, RTK, tudo isso aí já está dominado. Vamos dizer assim, esse degrau a gente subiu. O cara vai sair, tá com erro de 1 centímetro lateral e na altitude também, show. Só que tem o seguinte, ele ainda está chegando lá na lavoura para fazer a operação, seja ela que for, de plantio, colheita, pulverização, e ele está decidindo como ele vai fazer a aplicação, né? E se ele vai fazer, em qual sentido ele vai fazer, se ele vai fazer uma reta, 2 retas, 3 retas, 4 retas. E hoje tu consegue fazer isso dentro de casa, planejar, mandar isso para a máquina pelo link, pela internet. E ele chega lá, ele vai estar lá operando a máquina, vai estar junto, acompanhando o processo, mas o percurso que essa máquina vai fazer... A decisão praticamente é da máquina. Está otimizado, né? Ele vai chegar lá, vai operar, mas assim, o sentido em que ele vai operar vai ser o sentido que vai dar maior rendimento tudo operacional, né? Tá tudo programado, tu vai acertar o sentido já para que o abastecimento esteja esperando ele no local pré-determinado, né? Sem muitas vontades, a gente tinha muito. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial daqui para frente. Quem absorver essa tecnologia e conseguir se apropriar dela, e não adianta comprar o trator de 3 milhões. Tem que comprar o trator, ter uma equipe azeitada, que às vezes nem é só mais a equipe essa da lavoura. Como nós falamos, né, Carlinhos, o grande gargalo é o operador na linha de frente, né? E porque a gente está comprando uma tecnologia embarcada que é uma caixa preta. Né? Essas máquinas hoje, só falta falar, mas são caixas pretas. Então, quem conseguir abrir essa caixa preta e transformar isso aqui a favor do seu negócio, meu Deus, mas passa pela formação, né, lá na ponta, né, não só, porque alguém tem que desenhar, alguém que está com o domínio ali daquele cenário e saber como tirar proveito. É um baita desafio, é um baita desafio. E poucos têm condição de fazer isso. Realmente é um desafio e tanto, mas vai. O grande digamos, nós vamos falar um pouco também de meio ambiente, que tu tens muita preocupação, mas nós estamos passando assim por um estresse hídrico, né? Em 4 anos tivemos, acho, 2 ou 3 problemas sérios de estiagem, né, Carlinhos? E tu tem conseguido se sair bem melhor do que a média, acima da média, né? Porque tu também te preparou para períodos de estiagem. Perfeito. Porque tu consegue... É muito raro se ver hoje uma soja irrigada por aí, né? E porque é investimento alto, é barragens, né? Eu acho que essa questão hídrica para as lavouras, principalmente no arroz, quem também souber administrar essa questão hídrica. Eu agora perguntei para uns amigos meus, como é que estão as barragens da fronteira? Estão muito baixas, né? Pouca chuva. Então, é uma dependência excessiva do tempo. E hoje dá para administrar relativamente bem o tempo, né? O clima. Essa questão de... Isso eu te vou dizer, cara, é usar a tecnologia que nós temos a pleno, do ponto de vista do que está aderido ao solo, essa tecnologia embarcada, e o outro item, além de pessoas, é a irrigação, né? Porque hoje as lavouras ficaram tão caras, né? Elas têm tanta tecnologia na lavoura, né? Até aquela brincadeira, estava no setor primário, né? E o pessoal confunde isso como se fosse um setor primitivo, né? É verdade. Tem tanta tecnologia embarcada, né, no setor primário hoje, e ela traz custos com ela, mas que ela exige resultado. E se tu não tem a irrigação, tu tem a chance de ter uma frustração, só que o tombo não é o tombo da lavoura de 20 anos atrás, que custava R$500 e se desse tudo errado, tu perdia 500. Essa lavoura está custando 10 mil o hectare. Se tu toma um tombo, tu toma um tombo de 10 mil por hectare.
Então, tu ter a irrigação, hoje, por exemplo, já a gente trouxe isso sempre junto, né? O arroz, por si só, já é uma cultura irrigada. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que arroz é 3 coisas. É água, água e água. Né? Água cedo, água sempre e água parelha. E a soja, quando ela entrou nesse ambiente de terras baixas, a gente entrou com um problema, né? Era muita água. Uhum. E aí nós descobrimos que nós temos ali uma riqueza tamanha, que é uma facilidade de irrigar. Até porque primeiro que nós já temos essa cultura dentro das empresas, né? O produtor de arroz irrigado, ele é um irrigante por natureza. Né? Então, o produtor de arroz irrigado, ele é um irrigante já. Ele gosta de irrigar, ele não gosta de ver uma planta morrendo seca. E o símbolo é a pá, né? A pá é... Quer me ver brabo é não me deixarem botar água numa grama na frente da casa, sabe? Eu digo, cara, tão louco, eu deixar uma plantinha morrer, eu faço fotossíntese. Eu tenho oxigênio que sai dali, cara. Enfim, então tu pega e tu irriga. Hoje a nossa sorte está 50% irrigada. 50%? Das mais variadas maneiras. Sabe, eu sempre digo assim, como é que tu vai irrigar? Tia, não sei, irriga. E a média, qual seria? 20%, 30%? Do estado? Da área, de cada produtor. Uma grande maioria não irriga nada. Que maravilha. Mas na verdade também não tem água, viu? Também isso tem que estar claro também, porque às vezes o órgão público ou quem está de fora pensa assim, por que não irriga? Uma grande maioria não irriga porque não tem água. Né? E alguns que têm água tem um processo caro de investimento, benfeitoria aderida ao solo, né? Tem que ter toda uma situação. Então, mas assim, a gente está com 50% irrigado, se me perguntar, eu quero que em 3 anos irrigar 100%. Né? E porque aí tu vai fazer um investimento, né? Vai com o pé no fundo, vai com tecnologia a pleno e vai ter uma segurança que vai ter retorno. Intempéries, outros problemas climáticos. Não precisa ficar olhando todo dia por tempo, né? Sem dúvida, não tem jogo. Mas é um objetivo fantástico. Olha, irrigar 100%, meu Deus do céu. Mas se tem um país que vai fazer isso é o Brasil. Nós temos muita água. E nós temos um desperdício de água nababesco. Não tem. Pá, nós temos que fazer um intervalo aqui. Eu já me empolgo também, porque tu dá corda pra gente, né, Carlinhos? Bom, estamos aqui com o meu querido amigo, o Carlinhos Calduro, da Sementes Calduro, nos dando uma aula, né, de tecnologia no agronegócio. Nós já voltamos. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber. Pessoal, vamos indo para o último bloco. Já estou convidando o Carlinhos aqui para nós temos um novo programa na frente, aí depois da próxima colheita, porque é muita informação e informação de altíssima qualidade. Nós estamos aqui pelo carinho da Cotricel, que está numa campanha muito forte para trazer novos associados, porque a Cotricel acompanha, né, o teu produtor desde o início do plantio, a produção, a colheita, a comercialização. Bacana, a Cotricel está com a gente. Carlinhos, nós temos que acelerar o passo, é muita coisa. Eu estou com uma pauta aqui que eu não consigo vencer contigo. Mas assim, nós estamos indo, né, falando
assim, como é um jogo, o agronegócio virou um jogo de quanto mais perfeccionista tu é, quanto mais tu consegue medir, quanto mais tu consegue capitalizar, reunir as tecnologias, casar essas oportunidades de mercado, porque quem não for assim vai acabar ficando para trás. Porque as oportunidades do agro são imensas, mas tu subiu a régua em todos os sentidos. Para ti hoje ter rentabilidade, tu tem que ter escala, associar tecnologia, recursos humanos de qualidade, né? Porque a gente vê assim, né, ainda dá muito status, né, comprar a colheitadeira último tipo, com tecnologia, mas aquilo custa caro, aquilo tem que retornar, aquilo tem que ser pago. Né? Eu acho que estou dando uma aula nisso, né, de gestor. Tu não é um lavoureiro, tu é um gestor de agronegócio, tu é um gestor que consegue medir cada etapa, cada fase, o que fazer, tem planejamento. Né? E te digo assim, ó, é um orgulho. É um cara fora de série mesmo. Bom, juntando água, solo, sol, fotossíntese, é outra pauta bárbara, né? Te agradeço pelas palavras aí, Carlinhos. Bom, a gente do agro, né? Acho que todo setor tem o seu desafio, né? Vocês no comércio, vocês têm que entrar dentro da mente do cliente, tentar entender para servir bem. E lá a gente tem essa questão do ambiente, né? Do clima, né? Que esse desafio e uma das coisas que eu acho que é uma grande diferença que é uma variável incontrolável. O clima é incontrolável. Que a gente tem que começar a dialogar melhor, mais com o setor urbano, né? Para a primeira coisa que eles têm que entender é o seguinte, que o produtor rural que está lá no campo, mais do que o negócio dele, lá é a casa dele. Né? Então, e isso faz toda a diferença, porque se alguma coisa der errado, não vai ser um efeito global só que ele vai pegar, ele vai pegar um efeito local, e o efeito local chega muito antes do global. Imediato. É imediato. Então ele é um cara que está... Tem a história do ovo para a galinha e do lombinho para o porco. O produtor rural está comprometido com o clima, ele não está envolvido com o clima, está comprometido. Então eu diria assim, ó, que a gente está muito atento, né? As possibilidades, as oportunidades de melhoria são imensas, né? Está sempre se aprendendo, né? O que se faz hoje talvez não seja tão bom como se faça amanhã. Mas eu vejo assim, nesses temas aí que a gente falou, assim, por água, né? A gente falou bastante de irrigação, a importância que tem a irrigação para a sociedade, para a agricultura, para tudo. A primeira coisa que a gente tem que desmistificar nesse negócio da água é o seguinte, a água que nós temos hoje no planeta Terra é a mesma desde sempre. Ninguém gasta água, a água não some, né? A água segue o ciclo dela invariavelmente das ações humanas, ou seja, ela se torna líquida, evapora, é uma das maneiras dela se purificar, é pela evaporação. A outra maneira dela se purificar é o solo, que o produtor está atento a cuidar desse solo, porque cada vez que chove e ela vai parar numa nascente, ela se purifica. Então, se a sociedade sujou, são dois... Incrível a natureza. Né? A natureza é incrível, Outro ponto importante dessa questão da água, nós temos que desmistificar. Então, a água que nós temos aí está aí. O nosso planeta chama planeta Terra, tá? Hoje nós temos poucas áreas de cultivo disponíveis no mundo. Até vamos falar disso depois, mas 2/3 é água, sabe? Eu acho que a sociedade tem que dialogar melhor sobre essa questão água, né? Ver essa water profit, que é essa pegada de água para cada produto, mas e enxergar a importância da água. Por exemplo, hoje no agro, para a gente conseguir reservar água para o período em que ela falta, nós temos uma dificuldade nos órgãos ambientais. Assim, é uma coisa, parece brincadeira até. Parece brincadeira. Tem uns vídeos que eu já fiz que eu acho muito engraçado. Eu digo que o Brasil tem a maior reserva de água potável do mundo, ou água doce do mundo. E é o maior produtor de água salgada do mundo. O Brasil é o maior produtor de água salgada do mundo. Somos campeões. Os nossos rios produzem água salgada no mundo 24 horas por dia, 365 dias por ano. Porque se tu for em qualquer rio na Califórnia, ele é barrado para segurar essa água para que a sociedade faça bom proveito dela, seja qual for. Se for para um rio europeu, eles têm todos os barramentos possíveis e necessários para que aquela água do degelo seja usada de forma
paulatina, né, de forma organizada. Aqui não, quando nosso clima, nós não temos neve, nós não temos derretimento, nossa água é por precipitação. Quando chove, os rios até dão cheias, causam prejuízo às populações ribeirinhas e a água vai para o mar. E aí quando alguém quer reservar essa água no período de abundância para usar no período de falta... Aí põe dificuldades. Meu Deus, é para abandonar, vou ser bem sincero. Assim. E com punições, inclusive, duras. Duras. Então, acho que esse tema, água, assim, é um tema que tem a ver com o agronegócio, tem a ver com a sociedade como um todo, e eu acho que ele precisa ser melhor desdobrado, temos aí instituições... Tá, Carlinhos, assim, ó, veja bem, tu tens o clima, que é uma variável incontrolável, a legislação, que é relativamente incontrolável, para o pequeno ela é incontrolável, tá? E como é que tu estás conseguindo e está projetando uma maluquice que é irrigar 100% da produção, com todas as dificuldades? Bom, vamos lá. Tem muitos métodos de irrigação, né? Métodos que consomem mais água. Eu já esqueci a minha pauta aqui, né? Eu acho que nós estamos num ponto chave. É. Tu tem vários métodos para irrigar. Tem métodos que consomem mais e menos água, né? Tu tem momentos... Só interrompendo um pouquinho, né? Eu estive há um ano atrás em Portugal, né? Justamente no período de setembro, que é o período da colheita lá, e eles assim, ó, uma aridez total, né? Uma terra ruim, muito pedregulho, com uma profundidade mínima, mas assim, usam racionalmente aquelas gotículas, né? Então tu chega aqui, né? Quando chove demais é um desperdício bárbaro, a hora que precisa não tem. O Brasil é o maior produtor mundial de água salgada. Pois isso que está me deixando... É o maior produtor mundial de água salgada. Eu digo e repito, digo nos órgãos ambientais isso. E quando a seca se instala, aí fica uma loucura, e eles ficam preocupados com os peixes que estão morrendo, porque secou o rio. Nossos rios nada mais são do que uma calha coletora da chuva. Se parar de chover, o rio para de correr, não precisa ter ninguém usando aquela água. Não. Tem caimento, né? A lei da gravidade ninguém vai revogar, vai parar tudo no mar. Não. Então, eu acho que essa questão da água é uma questão para deixar aí uma pergunta aí, as futuras gerações espero que tratem melhor esse tema aí. E um outro tema, assim, que eu acho fantástico, que me emociona, assim, até, é essa questão, assim, que eu tô com os filhos no colégio agora, e essa gurizadinha tá estudando lá fotossíntese, né? E estudam de forma tão lúdica e ao mesmo tempo tão desinteressada, né? E essa reação é a que nos permite respirar. É o que produz o oxigênio, né? É essa reação da planta, né? E eu acho importante, e eu acho que tinha que ser mais ampliada essa visão, não só lá na escola, como da comunidade como um todo. Quero fazer um raciocínio aqui contigo. Para a gente ter fotossíntese, nós precisamos de uma planta que tenha clorofila, né? Durante o dia, na presença de luz solar, ela pega 6 moléculas de CO2, o tão temido CO2, né? Que para quem está na academia é o gás da vida, né? Mas alguém está falando que ele é o gás que pode estar aquecendo o planeta. Então essa clorofila, na presença de sol, essa planta, pelos estudos, ela capta o CO2 com a água que vem da raiz. CO2 mais água, o que ela produz na fotossíntese? Ela produz glicose mais O2 e libera oxigênio. Então as plantas, né, que têm clorofila estão o dia inteiro largando oxigênio e produzindo glicose. Só que aí tem a outra parte, que à noite a planta respira como nós. À noite a planta respira como nós, o ciclo inverso, uma respiração parecida com a nossa. O que ela faz? Ela pega a glicose, desdobra, aí é uma reação química, na ausência do sol, ela desdobra em energia, uns ATPs. Transforma a glicose em energia. Transforma a glicose em energia e libera CO2. Então nós precisamos plantas que tenham uma fotossíntese líquida, ou seja, esse balanço entre noite e dia. Muito interessante. Tá? Uma fotossíntese líquida para que elas realmente sejam sequestradoras de carbono. Que esse é um serviço ambiental fantástico. Só que aí tu pega o seguinte, então é importante essa lógica, né? Isso está escapando, assim, da grande vista. Assim, muitas vezes as pessoas enxergam, eu vejo o pessoal chamar a lavoura de soja de deserto verde, tu já ouviu isso? Né? Aquele deserto verde está liberando muito oxigênio, faz uma fotossíntese líquida absurda,
Vamos lá, o Brasil é o maior produtor de soja do planeta. Uhum. É o maior produtor de carne bovina do planeta. Isso tudo faz com pasto. Ele é o maior produtor de laranja, de café. Proteína de frango e... Segundo maior de frango, segundo maior de algodão, segundo maior de fumo. O Brasil que produz toda essa comida, isso significa que é carbono sequestrado, porque para te produzir o grão é porque sobrou o carbono. Uhum. Eu não tenho dúvida nenhuma que os grandes centros de pesquisa já sabem que nós somos um monstro sequestrador de carbono. Mas a recém que está se falando em crédito de carbono e tudo deve estar com o foco já nessa questão do crédito de carbono. Todo mundo tem que estar nisso, né? Todo mundo tem que estar nisso. Porque esse é o serviço ambiental que vai fazer a diferença. Porque nós não vamos parar de consumir petróleo, né? O petróleo é que vem lá de baixo, vem, joga aqui. Temos que preservar todas as florestas? Por óbvio que sim, né? Por óbvio que sim. Uma floresta que é extirpada ou queimada é como se tu abrir um poço de petróleo. É carbono que está pego naquelas árvores, mas muitas vezes essas florestas, elas estão em equilíbrio. Elas já não estão mais crescendo. Em equilíbrio, certo. A fotossíntese líquida é questionável. Agora, aquela lavoura que saiu do chão, na semente, e produziu 10 mil quilos de grão e 10 mil quilos de palha... E onde é que está a tua diferença? Nas tuas folhas verdes. Eu diria o seguinte, onde é que a gente está trabalhando nisso? Onde é que a gente está trabalhando nisso? A gente faz parte de um grupo desses aí de análise de crédito de carbono. Trabalhar com plantio direto, né? E por quê? Porque, na verdade, toda operação demanda gasto de combustível fóssil. Se a gente está consumindo combustível, né? Então, nós temos uma despesa, uma liberação de CO2 quando a gente está preparando o solo, enfim, fazendo todo o trabalho. Então, a gente está parando de preparar solo. Uhum, né? Nós estamos trabalhando com plantio direto na palha, da soja sobre o arroz e do arroz sobre a soja. Em todos os sentidos. Mês passado, eu estive viajando, eu atravessei a França mês passado de norte a sul. Se tu visse o que os agricultores franceses estão fazendo hoje lá, é uma vergonha. Mas é uma vergonha. Como agricultor, eu disse, cara, assim, ó, os caras rasgaram os cadernos. Por quê? O que aconteceu? Cara, a Ucrânia deu o que deu, né? Os caras sentiram o pepino, mandaram plantar tudo, né? Os caras lavram, Carlinhos, pegam um arado, uma coisa que tu não vai achar. Pois eu soube que ainda estão usando arado. Sim, e descem ladeira abaixo, ladeira acima, com arado. Sabe um troço assim, ó, da boletim de ocorrência aqui, se tu pegar alguém com arado numa coxilha fazendo isso. E a erosão? Né? A que custo? Né? Vamos produzir, vamos alimentar as pessoas, mas a que custo? Sabe, tanto é que quanto mais falam de meio ambiente, de agronegócio, eu não tenho dúvida nenhuma que quanto mais falarem disso, quanto mais baterem nisso, melhor para o Brasil. Assim, ó, fácil. Sim. Sabe? Podem nos dar um empurrãozinho, criar uma narrativa ou outra, mas é questão de pouco tempo. Tem o CEO da ADM, Diego Di Martino. Esses caras é CEO dessas grandes corporações que compram grão, que enfim, que transitam grão. Ele declara há muito tempo que o Brasil tem a agricultura mais agro-regenerativa do planeta. O cara da Cargill, também outra grande player aí, o Tim... Pô, me faltou o nome dele. O Tim, ele diz o seguinte, ele dizia que quem alimentar o mundo ia ser o leste europeu. Ele tinha uma batida contra, ele disse, não vai ser o Brasil, vai ser o leste europeu. Porque eles têm logística, eles estão mais perto da Ásia, estão mais perto da Europa, eles têm uma organização talvez melhor que a nossa. Mercado, uma demanda. Tem menos barreiras não tarifárias, essas coisas de meio ambiente como o Brasil tem. Só que deu a guerra. E esses europeus já desmancharam aquilo lá 2 vezes, fizeram estacionamento 2 vezes e eles estão assustados. Então mudou, tanto é que o menino dessa Cargill lá, o CEO da Cargill, já disse, eu achava que era o leste europeu, agora na última declaração dele, ele sempre dizia que era o leste europeu, agora é o Brasil. Então o Brasil, pelo sol que tem, pela fotossíntese que faz. Ele não tinha muito argumento tão seguro para falar isso, que o leste europeu queria comparar, ele não conhecia isso aqui, só essa realidade, meu Deus do céu. Mas esse fator ambiental está muito pesando contra o Brasil, porque tem uma peixe, ninguém conhece cerrado, né? Ninguém sabe o que é um cerrado, né? Eu acho que esse é um ponto importante, que cerrado não tinha nada lá. Quando tu viaja para lá e tu vê esses gaúchos que fundaram impérios e loucura, quando a primeira vez que eu viajei lá, tu olhava aquilo não tinha nada e tu via aquele monte de bosques de eucalipto. Aí eles perguntavam o que é aquilo lá.
Aquilo é um cemitério de gaúcho. Cemitério de gaúcho, o que é isso? Quando os primeiros gaúchos chegaram aqui, eles não tinham sombra, né? Moravam umas barracas, não tinham sombra, não tinha nada aqui, era só vegetação. Aí eles plantaram os eucaliptos, só que chamam de cemitério porque para cada gaúcho que ficou, bailaram 10. 10 ficaram pelo caminho. Nós estamos aqui, então, deixando um abraço a todos, agradecendo a Cotricel e olha, eu estou muito feliz com essa aula e encantado em poder compartilhar com vocês tanto conhecimento. Carlinhos, muito obrigado, sucesso, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Parabéns. Pense Grande, com Carlinhos Costa Beber.